e a Agenda 21. O que faltava para tudo isso? Os recursos e a governança global. 20 anos se passaram e decidiram que ia adiar para mais 5 anos para estabelecer metas genéricas para o desenvolvimento sustentável. A crise está mais grave. A opinião pública está pedindo cada vez mais que se faça alguma coisa e resolveram adiar o problema. Ou seja, agora nós temos que pensar. Se a ciência foi exilada no debate, porque em 92 a ciência estava faltando debate, os governos se sentindo constrangidos, uma parte da opinião pública pressionando e medidas tiveram que ser tomadas. Ao longo do tempo, foram exilando os cientistas do debate e domesticando a maior parte das lideranças políticas. Mas, junto com isso, a opinião pública foi aumentando a sua consciência. Mas, infelizmente, os que podem mais estão fazendo menos, muito menos do que deveriam fazer. Mas a sociedade começa a fazer um movimento muito interessante. E nós temos falado do ideal da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Muita gente pensa que isso é o verde pelo verde. Não, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, o que nós estamos dizendo? Usar os recursos de tal maneira que atenda às nossas legítimas necessidades, sem prejudicar os direitos daqueles que ainda não nasceram. Isso é o desenvolvimento sustentável. Atender às nossas legítimas necessidades sem prejudicar os direitos dos que ainda não nasceram. Os africanos têm um provérbio que eles dizem que nós não deixamos a terra de herança para os nossos filhos e netos. Nós tomamos emprestado dos nossos filhos e netos. E quando a gente toma emprestado, a gente tem que devolver em melhores condições, pelo menos em igual condição. Bem, o desenvolvimento sustentável não é apenas a dimensão ambiental, não é? Que é essa que eu falei. Atender às nossas necessidades sem comprometer o futuro dos que ainda não nasceram. A dimensão da sustentabilidade diz respeito também a transformar as vantagens comparativas em vantagens competitivas, mas de forma a que isso tenha também a dimensão da sustentabilidade social, transformar as vantagens comparativas de ter minério, de ter floresta, de ter, enfim, o que for, em prejuízo da humanidade, com graves problemas sociais, como nós vimos aqui no caso do celular, isso não é sustentável do ponto de vista ambiental. Mas tem também uma dimensão, que não é só econômica, não é só social, não é só ambiental, ela é também estética. Tem coisas que devem ser preservadas pelo valor simbólico, pelo seu valor estético. Ninguém proporia que um pão de açúcar virasse brilho. Nenhum de nós. Né? Alguém pode propor isso, transformar essa pedra grande em brilho. O mundo viria abaixo. Há um valor estético que também precisa ser preservado. Tem uma dimensão da sustentabilidade que é evidentemente cultural. Um modelo de desenvolvimento que elimina a diversidade cultural, ele entra em erosão cultural. Da mesma forma que as espécies podem entrar em erosão genética. Se a gente vira uma mesmice global, a gente entra em erosão cultural. A gente vai no mundo inteiro hoje, a gente quer comprar alguma coisinha que seja parecida ali com o lugar. É muito difícil, porque cada vez mais as coisas vão se transformando nas mesmas coisas, não é? E não há como estabelecer a troca, na semelhança, a gente só estabelece a troca na diferença. E o ser humano tem um problema grave, que o Caetano identificou muito bem. Narciso achar feio aquilo que não é espelho. A gente está ficando cada vez mais narcisista. E a gente quer transformar tudo em espelho. Mas transformando tudo em espelho, se for um espelho dado, a gente acaba morrendo afogado na nossa própria imagem, como morreu Narciso. Então, essa civilização que está entrando em colapso, não é? É claro que tem a ver com esse modelo que nós achamos que é, digamos assim, o ápice do que nós conseguimos. Nós vamos jogar tudo na lata do lixo? Obviamente que não. Não podemos ter uma perspectiva nihilista da história. O que disso deve ser preservado, porque não se cria um novo em cima do novo. Aliás, as tiranias, elas acontecem porque elas têm a mania de propor fazer tudo novo, completamente novo. E existem pessoas que acreditam, e aí eliminam a história, reescrevem a história. A gente só é capaz de criar, e a biologia diz isso, no organismo só se firma
se for capaz de preservar alguma coisa, não é isso, doutor? Não tem como um organismo se firmar, um sistema, o que for, não é? Sem que algo seja preservado. Há muita coisa a ser preservada na cultura, na civilização. No entanto, tem elementos dessa civilização que é algo destrutivo das coisas boas que nós somos capazes de criar. Bem, quando eu faço discurso, as pessoas sempre me perguntam, né? A senhora está otimista ou pessimista? Eu digo, nem pessimista, nem otimista. Aí ele diz, é do cano. Eu digo, não. Né? É em cima do muro. Eu digo, em cima do muro? Em cima do muro já tem dono, é o tucano. Eu fico mesmo na porta agora, né? Porque o muro já tem dono. Né? Nem pessimista, nem otimista. Eu me sinto, e acho que todos nós que estamos aqui somos pessoas persistentes. O que faz a diferença não é o otimismo ingênuo e nem o pessimismo derrotista que nos paralisa. O que faz a diferença é a persistência. Vai lá o telhado em cima, continua lá, vem o tempo do filho, o pai, o professor, com certeza deve enfrentar seus problemas, ele não tem a resposta ainda, mas continua persistindo. E cada um de nós aqui faz pela persistência. Eu fico imaginando o pai da aviação,